Olá, aluno do segundo ano. Nós chegamos ao PET complementar volume 4. E nesse PET a gente está vendo a parte de ótica. Vamos lá? Então, a primeira atividade, eu já deixei até o desenhinho aí para vocês, é aí, ó, um objeto de 80 centímetros de altura está posicionado, então aqui, ó, esse objeto aqui, ó, eu falei que ele tem 80 centímetros de altura e ele está posicionado a 3 metros de uma câmara escura de 30 centímetros de comprimento. Então, aqui, ó, a distância do objeto à câmara é 3 metros e da câmara até seu início até seu fim aqui, 30 centímetros. Calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Então, vai se formar uma imagem aqui invertida e ele quer justamente a altura dessa imagem. Então, nós temos aqui, ó, dois triângulos semelhantes, eles são opostos pelo vértice aqui, os dois lados são paralelos, então são semelhantes. Então, o triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, e por semelhança de triângulos a gente resolve. Aí a gente vai pôr lá que a altura de um está para a altura do outro, assim como a distância de um está para a distância do outro. Respeitando o quê? Sempre na linha a gente vai pôr o mesmo triângulo. Então, seja na horizontal ou na vertical, ou o mesmo triângulo ou a mesma grandeza, ou a mesma coisa. Eu coloquei a altura está para altura, assim como o comprimento está para comprimento. Então, a altura H minúsculo é o que eu quero saber, essa aqui. Então, ela está para outra, que é 80, assim como 30 está para 300. 30 e 300 nós podemos simplificar, dividir tudo por 30. Eu vou cortar esse 30 aqui, vai ficar 1 sobre 10. E agora eu posso passar esse 80 para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes 80 sobre 10. 0 aqui corta com 0, vai ficar 1 vezes 8. Eu acho que a altura, então, é 8 centímetros. Vai ser a altura da imagem formada. Na atividade 2, uma atividade da PUC de São Paulo, falar um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento das sombras do prédio e dele próprio, projetadas na calçada, L maiúsculo e L minúsculo, respectivamente. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola é de 22,1 metros. As medidas por ele obtidas para as sombras, então ele chegou aqui, ó, 22,1 na altura do prédio, já deu o esqueminha aqui na questão. As medidas por ele obtidas das sombras foram, então aqui, ó, a sombra chamou de L, L maior e L menor, então é 10,4 e 0,8. Calcule a altura do menino. Então aqui, ó, numa mesma hora do dia, os raios vêm paralelos. E assim, tanto o menino como o prédio estão na vertical, a rua geralmente é plana, né? Então, a gente vai ter o quê? Semelhança de triângulos aqui também. Então, aqui, esse triângulo maior é um triângulo retângulo, ele é semelhante a esse triângulo retângulo menor. Então, eu vou de novo escrever e resolver. Eu pus a altura do menino primeiro, porque é o que eu quero saber, e coloquei a altura está para altura, assim como sombra está para sombra. Substituindo os valores aí, eu vou ter que a altura sobre 22,1 é igual a 0,8 sobre 10,4. Você pode passar esse 22,1 para o outro lado multiplicando. Você pode, se for simplificar antes de fazer a conta, você pode dividir, tirar o vírgula de um do numerador e outro do denominador. 8 e 104 são divisíveis por 4, né? Vai fazer as continhas e vai chegar que a altura do menino é 1,7 metros. Ele tem 1,70 m de altura. Então, a altura do aluno é 1,7 metros. Na 3, fala, um eclipse solar pode ser explicado pela participação de 3 corpos alinhados.
um anteparo, uma fonte luminosa e um obstáculo? Responda. Então, aqui, o eclipse solar é um fato de sombra e penumbra. O Sol funciona como uma fonte extensa e a Lua aqui se intromete no meio, não permitindo a passagem da luz para a Terra. Só que, como é uma fonte extensa, eu vou ter uma região de sombra e uma região de penumbra. Então, eu vou ter um eclipse total e um eclipse parcial. Mas vamos às perguntas. Letra A, quais são os 3 corpos celestes do sistema solar envolvidos em um eclipse solar? Então, vai ser o Sol, a Lua e a Terra. Na letra B, desses 3 corpos, qual deles faz o papel de anteparo, de fonte luminosa e papel de obstáculo? Então, anteparo vai ser aqui, ó, a Terra que vai ficar com sombra ou penumbra. Fonte luminosa é o Sol e o obstáculo, a Lua. Então, vamos lá escrever. Anteparo a Terra, a fonte é o Sol e o obstáculo a Lua. Letra C. Qual propriedade da luz possibilita que ocorra o eclipse solar e o lunar? Então, tanto faz o eclipse solar como o lunar, a inversão é aqui, ó, entre Terra e Lua, que elas trocam de lugar, é a propagação retilínea da luz que possibilita tanto um como o outro. E a última atividade, aí, a atividade 4, fala: um jardineiro colhe uma flor com seu talo e folhas e a coloca sobre um pano branco. Sob a luz branca do sol, ele observa que as pétalas da flor são vermelhas e que as folhas são verdes. Suponha que ele leve a flor e o pano para um quarto fechado sem janelas. Lá ele ilumina tudo com lâmpadas especiais. Para cada caso a seguir, indique qual é a cor das pétalas, das folhas e do pano observados pelo jardineiro ao usar lâmpadas. Letra A, que emitem luz vermelha. Gente, a luz vermelha, ela vai... Quem que vai refletir o vermelho? O próprio vermelho e o branco, porque o branco é a mistura de todas as cores, ele reflete todas as cores. Então, as pétalas, ele vai ver de que cor iluminada com luz vermelha, com luz branca primeiro. Com luz branca ele já viu com a luz do sol. A pétala vermelhas, as folhas verdes e o pano branco. Com luz vermelha, as pétalas refletem o vermelho, então elas vão ser vistas como vermelhas. Mas as folhas, elas só refletem o verde. Então, como ela está sendo iluminada por uma cor diferente da que ela reflete, que é a verde, e diferente da luz branca, que é a mistura de todas as cores, então ela não é vista, é a ausência de cor. Então é o que a gente vê na cor preta. O pano reflete todas as cores, porque ele é branco, então ele vai ser visto vermelho. Na letra C, ele pergunta que emitem apenas luz verde. Então, se eu iluminar esse conjunto aqui com luz verde, eu vou ter as pétalas que são vermelhas, não refletem o verde, então elas vão ser vistas pretas. As folhas verdes vão continuar refletindo verde, porque elas são verdes. E o pano branco também reflete o verde, porque ele reflete todas as cores, ele vai ser visto verde. Na letra D, que emitem apenas luz azul. Então, se for iluminado por luz azul, as pétalas não refletem o azul, elas só refletem o vermelho, então elas vão ser vistas pretas. As folhas também só refletem o verde, então elas também vão ser vistas na cor preta. E o pano reflete todas as cores, então ele vai ser visto azul. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui a semana 1 e 2
do PET complementar volume 4. Até a próxima!